No lo está pasando. ¿Dónde está? Eu passo ali, passo. Ela foi. Se nos fue se nos fue. Necesito que lo pase. Não, ela voltou já. É que eu pedi a ela uma coisa. Obrigada. Ahí está, que implicó crear un mega ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano, ¿sí? Que adentro, ¿más fuerte? Más fuerte, que dentro de ese ministerio se incluyó a trabajo, a educación, a salud, a desarrollo social, ¿sí? Degradados. Ya no son ministerios esos, sino que están dentro de un mega ministerio de capital humano. No es baladí el concepto, no es gratuito capital humano, que incluyó despido masivo de trabajadores públicos, que fue nombrado por el discurso oficial como limpieza del Estado, ¿sí? Esos despidos como limpieza del Estado. En una primera fase empezaron a tabicarse las políticas sociales y a retasearse fondos ya asignados, es decir, no se financiaba, luego con cambios legislativos más profundos y básicamente a través de una ley que se llamó, miren el nombre, Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, así se llamó, que implicó una reforma en diferentes campos, pero fundamentalmente en el campo sociolaboral. Implicó una reforma laboral impresionante, que retoma las propuestas que no se consiguieron avanzar desde los 90 a esta parte. Es decir, es súper profunda. Eso en el marco del recrudecimiento de una política represiva y en el marco de un plan económico que apostó por la recesión para controlar la inflación, crecimiento de la precariedad, crecimiento de la informalidad, terminaron provocando un escenario tremendo de reducción de los salarios reales en un tiempo récord y para casi todos los sectores. También hay una reforma previsional en ciernes y nuevos procesos o nuevas modalidades de privatización del sector de salud y educación. Muy bien, ante esto, la pregunta, ante este resultado electoral sorpresivo y esta política de shock, ¿cómo evitar aproximarnos a este fenómeno sin reducir la complejidad que tiene? Desde el campo de estudio de las políticas sociales, ¿es posible empezar a preguntarnos en qué medida, si es acaso, que las protecciones o desprotecciones han participado, han sido parte de las condiciones de posibilidad de semejante cambio político? Esto implica que miremos las políticas sociales desde un lugar no normativo. ¿A qué me refiero? Que las políticas sociales no son per se mecanismos de mejora social. Las políticas sociales pueden ser mecanismos de mejora social, pero pueden no serlo. Las políticas sociales pueden dar tratamiento a las desigualdades, pero pueden no hacerlo. Las políticas, como decía el colega que me antecedió, son un mecanismo de estructuración de las sociedades, ¿sí? Modelan las desigualdades, regulan las desigualdades existentes. Entonces la pregunta que nos hacemos es válida: ¿en qué medida las políticas sociales, las políticas sociolaborales participaron en el advenimiento de derechas radicales? ¿Sí? Esto significa recobrar una dimensión procesual, ¿sí?, más allá de los resultados evidenciados, poniendo el foco en la historia reciente de la Argentina. En esta mirada de proceso anida una sospecha, y es la siguiente. Y es que del resquebrajamiento de la legitimidad del ciclo de reformas neoliberales de los 90, no se deriva la pérdida de productividad del neoliberalismo. Siguió teniendo productividad el neoliberalismo, a pesar de que hubo muchos cuestionamientos. ¿Y dónde pasó? ¿Por dónde pasó esa productividad? Esa productividad pasó por los modos de concebir el bienestar, que se pusieron en juego en los 90 y de alguna manera tuvieron continuidad
en las décadas siguientes. También tuvo productividad en los horizontes de sentido que las políticas sociales pueden brindar. También en la sociabilidad que las instituciones modelan. Esto remite a resultados menos mensurables, en el sentido de medibles, cuantificarlos, ¿sí?, de las políticas sociales, y a otro tipo de resultados que tenemos que ver la manera de abordarlos, que tienen que ver con la vida pública, que tienen que ver con las formas de convivencia social. Este planteo tiene dos implicancias. Por un lado, asume que resulta ineludible releer el ciclo progresista, desplazando los supuestos que suelen operar hasta el día de hoy, ¿sí?, sobre dicha experiencia, y eso significa admitir que existieron más continuidades de las que estamos dispuestos a admitir, continuidades neoliberales me refiero, e invita a descentrar la mirada de los instrumentos y sus efectos meramente distributivos, para poner el foco en un espectro más vasto de efectos políticos de las políticas sociales. La pregunta que inquieta es por el tipo de sociabilidad forjada a través de las políticas sociales, entre los vaivenes de los ciclos políticos. Desde esa perspectiva, el estado de situación de nuestros sistemas protectivos no es ajeno al advenimiento de las derechas radicales, básicamente porque no son simplemente un output de las políticas, también configuran, ¿sí?, esas condiciones de posibilidad. A partir de esto hay al menos tres hipótesis. La primera: durante las últimas décadas van a coincidir conmigo que la reflexión la voy a centrar en la Argentina, pero es extrapolable a otros casos nacionales. La expansión de las protecciones sociales se produce simultáneamente a cambios radicales en el mundo del trabajo. Que esos cambios radicales en el mundo del trabajo producen fracturas que no o que difícilmente pueden ser neutralizables por esa expansión de las políticas sociales, ¿sí? El tipo de ampliación que se produce en el campo de las políticas sociales no produce efectos equiparables en términos de integración a los que produce el Estatuto del Empleo. Reforzado, por supuesto, por servicios públicos universales en educación y salud. Esa expansión de instrumentos donde las transferencias monetarias han sido las grandes protagonistas y la expansión de las coberturas poblacionales de esas transferencias no han producido sociedades más igualitarias e integradas. Por ello resulta clave centrarnos en ver si el universalismo se convirtió o no en ese mundo de la expansión de las políticas sociales recientes y en qué medida fue objetivo de esas políticas. Ligado a ello, tras el cuestionamiento neoliberal que se produce a la orientación universalista, las renovaciones que hubo en torno a la universalidad, porque hubo, incluso durante el ciclo progresista, se retomó el concepto de universalidad, supusieron reinstalaciones críticas de ese concepto que tendieron a diluir las productividades ligadas a producir sociedades más integradas y se quedaron con productividades ligadas a lo meramente distributivo, ¿sí? Finalmente, espero que se escuche con el ruido de afuera. Yo estoy tratando de concentrarme, estoy haciendo, pero lo voy a lograr, Sí. Que recién entra, bueno. La intervención social que había producido integración durante el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda posguerra, esto es, el empleo, fue reemplazada, ¿sí?, sistemáticamente por distintas estrategias de formalización de modalidades laborales cada vez más heterogéneas y cada vez más precarias, con resultados muy inciertos en términos de protección social. En distintos momentos,
esa estrategia fue complementada con la ampliación de protecciones reservadas antes a los trabajadores en blanco formales para abarcar esos trabajadores que quedaban fuera del mundo de la formalidad laboral. Ahora, esa incorporación lo que creó fue estatutos laborales con derechos heterogéneos y desiguales, ¿sí? Y paralelamente, la salud y la educación, que también producían o tenían gran parte de un papel ligado a esa integración social, ligada a la categoría de ciudadanía, se produjo un vaciamiento cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, hay que centrarse nuevamente en cuáles han sido esos efectos en términos de sociabilidad más que de distributivos en este campo de políticas ligadas al empleo. En ese marco se realiza un análisis de lo que sucedió desde 1990 a esta parte en Argentina, teniendo en cuenta, digamos, que para no caer en una visión maniquea y voluntarista de que la política A produjo el advenimiento de la derecha, verlo de manera mucho más compleja, analizar distintos planos, como el plano estructural ligado a las transformaciones del mundo del trabajo, el plano discursivo ligado a los grandes paradigmas en los que se inscribe la política social, y el plano puramente instrumental de las políticas. ¿Qué se observa? Pásalo. Ahí, muy bien. Si vemos tres momentos, tres grandes momentos, ¿no? El primer momento le podríamos llamar el de la reforma del Estado y el ajuste estructural, propiamente el momento neoliberal. Luego la fase contrarreformista neoliberal o la fase progresista, pero entre comillas, súper entre comillas, el ciclo progresista. Y en Argentina lo que podríamos llamar la recomposición neoliberal, que se trata de una fase que pasa de lo gradual a lo extremo entre 2015 y 2024. ¿Qué se observa? Si me detengo en el plano estructural, en ese primer momento de los 90, bueno, básicamente tenemos reformas brutales en el campo sociolaboral, ¿sí? En el caso de la Argentina, nosotros tenemos el retorno a la democracia en 1983. Es interesante ver que en esa década de los 80, no se produce la restauración de las pautas de intervención en el ámbito laboral previas a la dictadura, a pesar de tener una retórica a favor de los asalariados. Más bien se privilegiaron, incluso en los 80, planes de estabilización que entraron en franca contradicción con las demandas de los trabajadores, porque se sostenía de que el consumo popular de alguna manera detonaba el proceso inflacionario, por lo tanto se lo contuvo. Una vez que se produce la crisis de los 90 con la hiperinflación y viene el gobierno menemista con todo un plan económico súper neoliberal, todas las políticas que se llevan a cabo son de reforma radical en el campo del trabajo, con el plan de convertibilidad, con la Ley Nacional de Empleo, con la Ley de Accidentes de Trabajo, con decretos que habilitaron las pasantías, las contrataciones no laborales, los periodos de prueba. Se establece el... Espero. No. Disculpe, pero la persona que va a hablar acá está en la otra sala, en el vídeo en la otra sala, entonces tenemos que cambiar. Vamos a cambiar, pero esto... Dígale para que espere, por favor.
Solamente isso. Isso, pronto. Tudo vai se resolver. Obrigada, Noronha, por avisar. ¿Sigo? Disculpe. Bueno, ok. Entonces, en esta etapa, en el plano estructural, se producen reformas contundentes, profundas. Se crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que es un sistema que crea una división entre el sistema de reparto y las administradoras de fondos de jubilaciones de pensiones. Y, discúlpenme, me perdí con tantas interrupciones, para mí es súper difícil. Para todos sí, es muy difícil, pero no tenemos cómo controlar ahora. Sí, disculpe. Bueno, esto es en la primera etapa del menemismo hasta 1994, donde se produce cierto crecimiento de la economía, pero basado en la privatización de las empresas públicas. Hacia 1995, donde se produce una recesión económica, se intenta regenerar el crecimiento económico reforzando la flexibilización laboral con nuevas leyes al respecto, como por ejemplo las leyes que amplían el periodo de prueba, exenciones a los aportes patronales, se deroga la ley de accidentes de trabajo, que ya era bastante flexibilizadora, y se crea la ley de aseguradoras de riesgo de trabajo para terciarizar el ámbito de la seguridad laboral. Ahora, en términos de resultados de desempeño del mercado de trabajo, básicamente lo que sucede es, hay un estancamiento del empleo formal y lo que crece es la precariedad, ¿sí? La precariedad explica casi el 80% del crecimiento total de los puestos de trabajo. Crece la oferta laboral en actividades informales y lo que crece es la desocupación, llegando a niveles inéditos casi el 18% en 1995. ¿Qué pasa en el plano discursivo? Esto que pasaba en el plano estructural fue acompañado por el plano discursivo. Empiezan a aparecer nuevos actores, sobre todo organismos internacionales, a participar del debate sociolaboral, la CEPAL, fundamentalmente, el BID, el Banco Mundial. En el caso de la CEPAL, voy a citar un paradigma, una plataforma ideológica que fue muy importante para justificar el desarme de los estados sociales en América Latina, que se denominó el paradigma de la política social. En 1996 se saca un documento seminal que alimentó el debate de todos los 90, donde se plantea que el paradigma anterior, que se denomina tradicional, tiene que ser reemplazado por un paradigma emergente. Ese paradigma tradicional generó desigualdad, exclusión y privilegio, y tiene que ser reemplazado por un paradigma emergente que ahora sí incluya a los que habían sido históricamente excluidos. En este paradigma emergente se critica la universalidad, definida como universalidad de la oferta, frente a una nueva universalidad que se va a crear, que es la universalidad de la satisfacción o de la demanda. Esa universalidad ya no se basa en el principio de igualdad, de darle a todos lo mismo, sino en el principio de equidad, que es darle más a los que menos tienen. Es decir, este nuevo andamiaje termina justificando la focalización, la descentralización y la privatización. En el plano instrumental se crea la figura de los planes sociales, primeramente para atender a la pobreza estructural y luego cada vez más al desempleo, pero definitivamente luego a la pobreza por ingreso. Una nueva cuestión social se configura en los 90 y esto se ve en el campo instrumental, en el campo operativo. En Argentina se crea una institución nueva que se llama Secretaría de Desarrollo Social, que va a manejar todos estos programas focalizados, con esta mirada en torno a la equidad, a la universalidad de la satisfacción. Es un ministerio súper importante porque crea no solamente, se crea el ministerio, sino se crean los sistemas de evaluación, los de registro de beneficiarios para hacer una verdadera focalización sin sub ni sobre focalización, para evitar que, digamos, el cumplimiento de las condicionalidades y para evitar que las personas tengan varios beneficios a la vez.
En el campo del Ministerio de Trabajo, históricamente, que no había estado ligado al tratamiento de la problemática de la pobreza, también se crean planes sociales con esta dinámica. En la Argentina el Plan Trabajar 1, el Plan Trabajar 2, el Plan Trabajar 3. Paralelamente se llevan a cabo políticas como la reforma de las obras sociales, se desregulan las obras sociales en la Argentina en función de justificar la capacidad de elegir. Las personas pueden elegir las obras, digamos, a dónde van a ir sus aportes. Eso crea circuitos de calidad prestacional distintos, ¿sí? Y aparecen las prepagas, las empresas de medicina privada en la Argentina. También se crea lo que se llamó el gerenciamiento de las obras sociales, que es que las obras sociales pueden contratar prestadores privados para atender a sus afiliados. En el campo de la salud pública se descentraliza, se crea la figura del hospital público de autogestión, ¿sí? Se promueve el arancelamiento hospitalario y empieza a aparecer la atención primaria de la salud, pero bajo nuevos sentidos. Sentidos ligados a la focalización, ¿sí? A que el Estado nacional, que ya está descentralizado, empiece a concentrarse en esa atención primaria y a grupos con profundos recortes, sectores carenciados, personas con ciertas características sociodemográficas. En el campo de la educación también, una reforma profundísima en la Argentina. Los servicios de educación, termina el proceso de descentralización que se había iniciado durante la dictadura. Por primera vez en el campo de la educación también se empieza a hacer política focalizada pro pobre a través del plan social educativo. Eso era una novedad en la Argentina, ¿sí? Entonces, lo que observamos son las características generales en esta primera etapa de estos tres planos. ¿Qué pasó durante el ciclo progresista? O el de la contrarreforma. Bueno, durante el ciclo progresista, luego del estallido del 2001, hay un proceso que lo que busca es una suerte de restauración. La institucionalidad laboral clásica se centra en el empleo, se crea un régimen laboral que reforma la ley anterior que flexibilizaba el campo. ¿Cuáles son los resultados? En una primera etapa se crean 4 millones de puestos de trabajo, la mayoría trabajo asalariado registrado, pero eso tiene un límite con la crisis del 2008. A partir del 2009 se ameseta y lo que se revela es que lo que no se puede modificar es ese piso de informalidad laboral alrededor del 30%. En el plano discursivo también aparecen nuevos paradigmas, el de desarrollo con inclusión, aparece la idea de trabajo decente, aparece el concepto de universalismo básico, el concepto de un nuevo tipo de universalidad asociados al BID y la idea de pisos de bienestar. Lo interesante es que en ese momento se produce un gran debate en torno al concepto de universalismo, que plantea tensiones. Por un lado, se plantea la necesidad de asumir que ese universalismo clásico no puede ser restituido, pero también, de alguna manera, se plantea una tensión en el campo del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social cuestiona la idea del universalismo a través de la política de renta universal, porque se considera que eso era una forma de abandonar el objetivo del pleno empleo. Desde ese lugar se lo reduce, por un lado, al plano de las transferencias monetarias, sin hacer referencia a su concreción a nivel de la prestación de servicios, y por el otro se lo ve con recelo aplicado al campo de las transferencias, porque de alguna manera quitaba centralidad al empleo. Me voy a ir al último, lamentablemente, al último periodo, que en donde lo que
se observa es en el plano estructural, a partir de las reformas que se llevan a cabo desde 2015 a 2024, que si bien el ajuste que se produce no aumenta la desocupación, en realidad lo que sí se detona es la precariedad laboral y la informalidad laboral. En el plano discursivo aparece el concepto de emprendedorismo, de meritocracia, de capital humano. Esto aparece en el gobierno de Macri y no desaparece completamente en el gobierno de Fernández, aparece con otros sentidos. Finalmente, en el plano instrumental, se modifica el componente previsional durante el gobierno de Macri, desandando en parte las reformas que se habían hecho durante el ciclo progresista. Se abre la posibilidad de reconocer una justa desigualdad previsional desde el momento en que se considera que puede haber distintos derechos previsionales ligados al tipo de acceso, por ejemplo, por aporte, por moratoria o por ser titulares de la nueva prestación universal para el adulto mayor. En el campo de la asistencia se da un profundo debate en torno a los planes sociales que ponen en jaque, de alguna manera cuestionan la legitimidad de la intervención social del Estado. Se crean, se desarman planes sociales, se resignifican. Lo interesante es cómo en estas mutaciones lo que está en juego es si se incorpora o no el concepto de empleabilidad, el concepto de capital humano y si entran o no la intermediación de las organizaciones sociales. Finalmente, en el campo de la salud, durante el gobierno de Macri se produce una reforma de salud muy importante, se crea la idea de cobertura universal de salud, los CUS, que plantean una universalización de la salud, pero en términos de crear seguros de salud públicos focalizados en atención primaria para sectores vulnerables. Y finalmente, en el caso de Milei, hay un avance de la privatización del campo de la salud y de la educación, se desarma parte del Ministerio Nacional de Salud y con programas nacionales se intenta descentralizar los pocos hospitales nacionales que quedaban, y en el campo de la educación se abre por primera vez en la historia argentina la idea de vouchers educativos. Con esto voy a cerrar y gracias por el tiempo adicional. ¿Cuáles son los hallazgos? Primero, a primera vista parecen resultados erráticos, pero una mirada de mediano plazo observa que hay efectos constantes en esas oscilaciones experimentadas. Es una especie de sedimentación que termina de dotar de gran estabilidad a las mutaciones operadas. En el plano estructural, las acumulaciones del proceso de reforma de los 90 se observan a lo largo de todas las décadas, porque si bien durante la contrarreforma hubo un intento por recomponer la institucionalidad laboral clásica, no se pudo sostener más allá del tiempo acotado de ese gobierno. ¿Sí? Esa institucionalidad no tuvo un efecto integrador duradero. En el plano discursivo se instala la crítica, se instala y no se modifica la crítica hacia el universalismo y la igualdad, ¿sí? Si bien se recupera luego la universalidad, se hace bajo tantos ayornamientos que terminan de menoscabarla. Y desaparece del debate público prácticamente esa conexión entre universalidad e igualdad. Durante la contrarreforma, las instalaciones del universalismo lo que hacen es retener más la idea de universalismo como masividad, ¿sí? Pero desconecta la relación entre masividad e igualdad, ¿sí? Y eso es gravitante para ver
en qué medida hay límites para construir algo del orden de lo común y de lo compartido. Si retomamos nuestra apuesta inicial de comprender las políticas sociolaborales tendiendo a ver más las sociabilidades que la clave distributiva, observamos que han participado en la construcción de espacios cada vez más fragmentados, menos continuos, que no producen puentes, que recrean hiatos y distancias. Políticas que tienden a construir un vínculo más individualizado e individualizante con el Estado y entre los miembros de la sociedad, que construyen una vida más privada a pesar de la creciente presencia pública del Estado en múltiples ámbitos de la sociedad. Cualquier salida que tengamos exige repensar de manera profunda y compleja entonces la relación entre protección social y universalismo. ¿Qué clase de universalismo tenemos que poner en marcha para neutralizar las fracturas que genera el mercado de trabajo, que no es el mercado de trabajo del siglo XX? ¿Cómo podemos intervenir sobre nuestro registro laboral evitando la tentación restauradora? ¿Y qué instrumental protectivo, qué instrumental protectivo debe desplegarse para profundizar ese objetivo integrador? Bueno, pido disculpas si es que no, porque realmente fue para mí muy difícil mantener la... Gracias. Gente, eu que peço desculpas para a Analia e para todos, mas tem um problema de infraestrutura. Quando nós temos 2 pessoas online, as pessoas estavam avisando que essas pessoas que supostamente vão entrar aqui agora estão na outra sala. Então, eu meio que me desesperei e estamos tentando aqui resolver, porque elas têm que entrar aqui e estavam em outra sala. Não, não estão exponendo, estão presentes em outra sala. Não estão nos vendo acá, agora. Então, esto que tentava solucionar. Pero, supostamente, eu vou resolver. Eu vou chamar, não sei, Ernesto Báscolo, que supostamente está online, porque ele aparece ali, mas ele estava presente em outra sala. Ernesto, você... Posso chamá-lo? A gente tem uma limitação grande em relação à estrutura da... Você vai chamá-lo aí? Ele aparece ali no Zoom. Pois, exatamente, é essa a questão. Ele aparece no Zoom, mas ele está ouvindo a outra sala, por algum motivo que eu não tenho como resolver. Quem tem que resolver é ele, eu não faço a menor ideia. Tem ele e a Sulamis. A Sulamis está falando comigo aqui. Ela está dizendo que está ouvindo as pessoas da outra sala. Desculpe, Analia. No, está bien. O sea, ¿no se entendió? Bueno, gracias. Ela falou, a Analia fala bem rápido e hoje ela falou bem despacio, né? Foi muito bom. Eu só não sei o que é essa palavra. Aproveitando, enquanto nós vamos aqui resolvendo os nossos problemas... O que quer dizer resquebrajamento? Resquebrajamento, em que parte lo dije? É uma pantalha aí qualquer, estava essa palavra. E eu achei ela muito grande. Rompimento? Sim, rompimento. Ah, tá, sim. Tá bom. Que se desarma, que se desconfigura. É como um quebramento, sim, em português, sim, que a gente não tem essa palavra. Sim, a gente não tem essa palavra, mas é um rompimento, sim, então. Um rompimento. Uma quebra, ok. Então, enquanto ele ali nos aciona, eu acho que a Analia, ela nos instiga, né, muito, porque ela é uma estudiosa muito potente da política social e nos traz uma hipótese que eu acho que é importante e que a gente deve considerar, das falhas, a gente não pode dizer falhas, mas das limitações ou da participação eventual da política social na construção
da desconstrução, vamos dizer assim. Exatamente. Na participação na própria... É uma tese ousada, eu diria, né? Mas bem importante, porque, de fato, quando a gente pensa na política social como passível ou possível de construção de sociabilidade e de igualdade, eventualmente o processo de construção dela através de políticas públicas leva à cisão, à falta de coesão, à quebra, ou esse desquebramento, sei lá como se diz esse nome, dessa coesão social e, portanto, fragilizando esse universalismo, né, que se torna fragmentário, na verdade. Então, eu acho que é uma questão importante para a América Latina, porque, como dizia o professor Ladislau, ele chamava atenção, é muito óbvio, né, a experiência de outros países em relação à saúde, em relação a outras políticas sociais, é muito óbvio o que a gente deveria fazer, copiar quem deu certo, né? Contudo, isso não é o que acontece principalmente nos países latino-americanos, onde a política social ela tem um vínculo, um link que é muito mais denso, talvez, do que com outros países centrais, eu não sei. E essa lógica de expansão e retração da política social, e ela está muito, muito no centro do desenvolvimento político das sociedades latino-americanas. No caso brasileiro, a política social avança principalmente quando? Na ditadura de Vargas e depois na ditadura militar. O terceiro período vem agora com a democratização, mas os períodos de expansão significativa da estrutura da política social brasileira, ela vem primeiro na ditadura Vargas e depois na ditadura... com consequências importantíssimas para a restrição da igualdade, para a fragmentação, para a exclusão, enfim. Nós estamos tentando resolver isso nesse período democrático, nesses 40 anos de período democrático, com muitos problemas também, né? Que, eventualmente, aí a discussão da focalização, da seleção de políticas, em que medida isso, de fato, você atender uma parcela da população e retirar essa população da exclusão, de fato, cria coesão dessa parcela com outras parcelas da sociedade. Esses são dilemas que, de fato, a gente tem que considerar e tratar à medida em que as nossas políticas estão sendo feitas um pouco assim, a soluços. Não sei como é essa palavra em espanhol. Soluços. Quando você faz assim... como? Então, eu acho que é um pouco essa, assim, só para colocar alguns temas que eu acho que são importantes para a gente. Apareceu o básculo, colegas? Não. Mandou o novo link? Então, perfeito. Então, ele já vai entrar. Então, voltando aqui. Pode ser. Quer comentar? Gente, eu queria sugerir um eixo de pensar a estruturação das políticas sociais na linha, outra vez, do que funciona. Eu tive, décadas atrás, enfim, uma reunião com a ministra de Planejamento da Suécia. Na Suécia, 72% do orçamento é diretamente repassado para os poderes locais. 72%, tá? No Brasil, é, em todo caso, abaixo de 30%. No Brasil, o prefeito viaja para Brasília, vai puxar o saco de um parlamentar para ver se consegue uma lasca de uma emenda parlamentar, né? Eu sei que puxar o saco não é um conceito econômico, né? São pressões, enfim, mas é isso, né? E os deputados passam tempo negociando isso porque prepara a sua reeleição jogando dinheirinho, construindo um viaduto aqui e ali, não funciona nem em cima nem embaixo, está entendendo? Esse é um problema central, ou seja, a descentralização dos recursos significa que a comunidade pode efetivamente se estruturar. Quando você não tem os recursos, você fica fora do processo. A China, gente, o governo central em Beijing é poderoso, mas politicamente poderoso, mas é muito pequeno.
Ele dá orientações gerais, a sustentabilidade, prioridade de ciência e tecnologia, grandes infraestruturas, trens elétricos, etc, etc. Certo? A gestão, vocês podem pegar, você escreve em China, no meu site, eles vão ter uma série de materiais. Tá? O livro da Kei Eugene, uma chinesa, tá? Que é professora em Londres, na London School of Economics e em Beijing. Né? Ela mostra a que ponto a China é descentralizada. O Kroiber, o americano, diz que a China é mais descentralizada do que a Suécia. Certo? A Kei Eugene chama de mayor economy, economia de prefeitos. Ou seja, como em cada território, pega o Brasil, 5.570 municípios, vocês esperam que funcione a partir de cima? Estão entendendo? O enraizamento das políticas na base da sociedade, e a política social é vital nisso, porque a política social, educação, a habitação, segurança, habitação social, todas essas coisas, tudo isso aí é diferenciado de acordo com o local. E você tem municípios que são ribeirinhos, você tem municípios montanhosos, você tem municípios turísticos, você tem metrópoles, enfim, você tem diversas situações. Eu convido a vocês a pegar no meu site, vocês escrevem Casa Verde. Para quem não conhece, é uma subprefeitura em São Paulo, é um bairro grande, Casa Verde. Nós organizamos, com o cara que também fez o postdoc comigo, organizamos um sistema online, uma rede colaborativa local, não é as grandes redes sociais, etc. Uma rede colaborativa local, que faz as pessoas se articularem, não precisa fazer aquela reunião comunitária no sábado à noite, que todo mundo está cansado. Você articula. Sabe o que é? Custa uma merreca. Você gera, você organiza um espaço de negociação das demandas e necessidades de uma comunidade. Você pode multiplicar isso para 5.570 municípios. Certo? Então, estamos entendendo, uma coisa é a política social, a educação, saúde, etc, etc. Outra coisa que a base institucional dela funcionar é a descentralização e os recursos necessários para essa descentralização. Né? Essa é uma demanda muito grande, vocês podem pegar. Tem um livrinho meu que chama Poder Local. É legal, tá? Dá as coisas. E eu fiz uma pesquisa, a gente organizou, nós trabalhamos 1 ano e meio em todo o Brasil, visitando municípios, chama... gente, eu não lembro dos títulos, tá? Mas vocês põem Poder Local, vocês vão encontrar. Chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. É um resultado de pesquisa, 60 páginas, não mata ninguém, 89 propostas práticas, certo? Eu estou trazendo isso, sabe, porque eu acho essencial a dimensão administrativa desse processo. Volto a dizer, políticas sociais, a educação tem que chegar a cada moleque, a saúde e tal, sabe? Eu estive na Zona Sul com a Luísa Erundina, tempos atrás. Dá para eu seguir um pouquinho? Claro, pode. Tá. É que eu não sei como é que está os enroscos aí. Mas tivemos com a Luísa Erundina, mudamos a coisa, em vez de, para fazer na Zona Sul, instalar uma unidade básica de saúde. Tá? Em vez da gente instalar simplesmente, a gente fez uma reunião a gente identificou pessoas relevantes para aquela comunidade da Zona Sul, da Capela do Socorro. E fizemos reunião com eles. Dissemos, olha, aqui a gente está pensando, eles disseram, olha, nosso problema mesmo não é a unidade básica de saúde, o problema é que o córrego aqui, ele está contaminado, e as crianças brincam aqui, e vocês põem uma unidade, não resolve nada, certo? A gente diz, não, mas está contaminado porque vocês estão jogando lixo lá no córrego. Certo? Aí disseram, não, a gente joga o lixo no córrego porque aqui não entra caminhão, porque não tem as ruas adequadas, não entra um caminhão de lixo. Resultado, em vez de fazer a unidade básica da saúde, a gente organizou na avenida em cima, a gente organizou uma plataforma, certo? Para eles levarem o lixo ali na avenida, onde passa o caminhão de lixo, para limpar o córrego, e, por sua vez, aí pensar... Estão entendendo?
você coloca nas mãos da comunidade a decisão como você promover esse tipo de políticas, né? Gente, não tem mistério, tá? Funciona assim na China. A China é só olhar, tá? Deixa eu lembrar para vocês, tá? A China ultrapassou os Estados Unidos em termos econômicos em 2017. Tá? Vocês veem nos jornais, aparece os Estados Unidos, PIB 29 trilhões, China 19 trilhões. Isso aí, se vocês pegam, eles pegam o dólar, que tem valor diferente. Certo? O que você compra com 10 dólares nos Estados Unidos é completamente diferente do que você compra com 10 dólares na China. A gente chama de política de purchasing power parity, paridade de poder de compra. Certo? A China hoje tem, em valor efetivo de compra do dólar, ela tem um PIB de 37 trilhões, os Estados Unidos 29 trilhões. Tá? A China, em termos econômicos reais, de volume de produtos, está 25% acima dos Estados Unidos. E um sistema radicalmente descentralizado. Volto a sugerir a vocês, pega no meu site, vocês escrevem China, vou encontrar ali o trabalho da Keyu Jin, J-I-N, do Kroiber, e só para quem não está informado, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Tá? Diminuiu a pobreza mundial, inclusive. Impactou na pobreza. A Estatística Internacional de Pobreza coloca, insere os dados da China, porque parece que estamos, né? Estamos bem. O resto do mundo, francamente. Né? Mas, gente, sabe o que é? Temos, como eu volto a dizer, temos os recursos, sabemos o que deve ser feito, temos todas as tecnologias, certo? É uma zona, o que é a zona é o processo decisório. Agora, descentralizar as políticas, colocar, sabe, a comunidade sabe quais são as suas necessidades, com o exemplo que eu dei ali da Capela do Socorro. Né? É isso aí, gente, uma contribuição. Obrigada, professor. Eu vou abrir para o público, porque eu acho que essa aqui não vai funcionar, infelizmente. Eu vou abrir para o público para a gente garantir algum debate, perguntas. Então, eu vou pedir a quem tiver perguntas, por favor. Como nós não somos, não está muito lotado, não precisa fazer a fila aqui embaixo, que a gente usa fazer uma fila para quem quiser se inscrever. Então, vamos ver se eu consigo controlar quem quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta. Bora lá, gente, estamos entre iguais. Bora. Você chega aqui para falar no microfone? Eu vou pedir para vocês. Agora eu acho que tem que parar, não vai adiantar mais. Não vai dar. Eu vou pedir desculpa a eles e... não vou fazer isso essa hora, infelizmente. Tudo bem? Bom dia. Se identifica. Meu nome é Jarbas, eu sou doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Eu queria perguntar para o professor Ladislau, para mim é uma honra aqui ouvir o professor Ladislau, né? Tenho várias referências assim, de pesquisa e dados no site, e o site dele é muito bom mesmo, podem acessá-lo, tem muito material. Para mim é o professor Ladislau, hoje, na América Latina, no Brasil e na América Latina, para mim ele é o maior pensador no sentido de sistematizar, como a gente viu na palestra, os dados do mundo inteiro, né? Com vários exemplos de vários países, várias agências, várias políticas públicas. Então, uma grande honra, professor, estar aqui nesse ambiente com o senhor. Queria saber o que o senhor acha hoje, do ponto de vista nacional, mas também regional, mundial, sobre a tentativa, até por meio dos BRICS também, de tentar taxar, né, ou sistematizar um imposto sobre as grandes fortunas. Se é fácil fazer... Fácil não é, né? Mas quais seriam os instrumentos que seriam os mais apropriados com a experiência que o senhor tem dos organismos multilaterais, que o senhor já participou? Como o senhor vê essa análise da taxação das grandes fortunas do ponto de vista nacional, mas não só, do ponto de vista regional e mundial, como tem a tentativa aí do nosso ministro da Fazenda, de tentar fazer junto com os BRICS, né? Já que a presidência dos BRICS era nossa aqui, nacional do Brasil. Então, gostaria de saber do senhor.
Beleza, obrigado. Na realidade, como eu falei, como estou aposentado pela ONU, eu continuo a receber esses materiais, eu fiz muitas consultorias, trabalhei em vários países e a gente pega essa coisa. Basicamente, veja bem, o desafio planetário, em termos estruturais, é a desigualdade, certo? Que atingiu níveis absolutamente escandalosos, e 2, a destruição ambiental. Tá? Você, resumindo, o que a gente está enfrentando hoje é que a gente está destruindo a natureza do planeta em proveito do 1%. Quando eu digo 1%, as pessoas acham, não, mas é uma cifra assim. Não é. Tá? A Union des Banques Suisses, UBS, um dos grandes poderosos das finanças, né? UBS é Unidade Básica de Saúde, né? Uma coincidência interessante. Né? Mas na Suíça se chama Union des Banques Suisses, certo? Eles acabaram de engolir o Credit Suisse também. Credit Suisse, aliás, que deu lugar aqui ao BTG Pactual, que tem o maior número de filiais em paraísos fiscais. Enfim, essas coisas são muito interessantes. Mas, basicamente, é o seguinte, tá? A União des Banques Suisses, ela calcula a totalidade a distribuição do patrimônio, wealth, riqueza, não é renda mensal, coisa assim. A riqueza acumulada, patrimônio, casas, contas em banco, etc. Certo? Então, você tem 1%, tem 230 trilhões, o 1% mais rico no planeta. Tem 230 trilhões. Tá? A metade mais pobre, como já mencionei aqui, né, os 4,1 bilhões no planeta, tem 5 trilhões. Tá? Esse é o nível. Sabe o que acontece? Se você taxar 2%, aquele 1% das maiores fortunas, dá para dobrar o nível de riqueza da metade mais pobre da população. Sabe que coisa interessante? $100 a mais para um cara que é bilionário, ou bilionário, coisa assim, $100 a mais para uma família, no andar de baixo, é uma mudança radical. O dinheiro que vai na base é muito mais produtivo em termos de utilidade social do que o dinheiro que vai lá para cima. Então, como o 2% muda profundamente o nível de vida da base do sistema mais... Gente, nós estamos falando em sofrimento absolutamente generalizado. Certo? Essa é a batalha, tá no G20, está nas diversas reuniões, né? Está em outras negociações também, que chama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, certo? Que é o fato que você tem um sistema, por exemplo, a Shell administra a extração de petróleo na Nigéria, fortunas. Tá? Aí eles têm acordo que uma parte dos lucros da Shell na Nigéria é repassada para o governo, que deve poder financiar políticas sociais, industrialização, etc. O que faz a Shell? Ela vende o petróleo, que é da Nigéria, vende ele para uma firma laranja, num paraíso fiscal, né? A preço muito baixo. Então, o lucro dela é muito baixo, muito pequeno, e ela entrega muito pouco dinheiro na Nigéria. Essa empresa laranja, no paraíso fiscal, revende agora o petróleo a preço cheio, mercado internacional, a preço cheio. Tem lucro fenomenal. Só que ela está numa ilha que é paraíso fiscal, não cobra imposto. Entende? Chama Base Erosion Profit Shifting. É uma negociação internacional, já tem 130 países que assinaram, é certo? Mas está parado. Entende? Ou seja, Deus e o mundo sabem que nós temos os recursos, só que estão indo lá para cima. Não sei se vocês viram, o Elon Musk recebeu agora, do seu conselho de administração, 29 bilhões de dólares, né? Porque, coitado, né? A vida está cara. Né? Enfim, esse é o nível. Esse dinheiro, essas fortunas, são essencialmente baseadas não em produção. Não é o Henry Ford que produz automóveis e enriquece. São essencialmente
volto a dizer, chama asset management, gestão de ativos, ou endividamento das pessoas através de juros, ou através dessas todas as transferências que eu mencionei aqui, né, da minha dorinha aqui, um pedacinho. Sabe o que é? É uma capilaridade, porque como o dinheiro é apenas uma informação no computador, e a internet cobre todo o planeta, certo? Você drena, você pega um carro, você pega um Uber aqui, certo? 30% daquilo que você pagou para os taxistas vai para os Estados Unidos, para a Uber Internacional. A gente precisa disso? Araraquara fez um sistema local, um Uberzinho local, certo? 95% do que a gente paga no táxi é repassado ao motorista, porque custa uma merreca você fazer. Sabe o que eu estou sugerindo de maneira mais ampla? É que todos nós, na saúde, na educação, etc., temos que nos dar conta que essas tecnologias que geram essa apropriação indébita, esse dreno, ela pode ser revertida. Certo? Ou seja, eu tenho esse meu blog, tá? Esse site, 1.500 títulos, está gerando conhecimento muito mais amplo. Por que todos os professores não têm? Custa uma merreca. Chama WordPress. Você coloca, é uma biblioteca, só que virtual. Eu não tenho mais o problema de lembrar, cadê aquele artigo que eu li há 3 anos atrás, que eu precisaria dele agora. Está em artigos recebidos no meu site. Ou seja, na saúde é a mesma coisa. Estão entendendo? Nós temos que entender que nós estamos em plena revolução digital que abre imensas oportunidades para todos nós. Agora, esses grandes grupos, o GAFAM, Google, Alphabet, etc., toda essa coisa, eles se apropriaram disso. Agora, nós não precisamos esperar a grande revolução mundial, o que seja, porque nós podemos reorganizar, tal como eu tenho meu site, como tem cidades que organizam um sistema, plataformas locais. O exemplo que eu dei da Casa Verde, é só colocar no meu site. Estão me entendendo? Tem gente que está começando a entender, caramba, sinais magnéticos estão na rua. Nós podemos nos reapropriar disso de maneira organizada, né? São novos rumos, tá? Esses meus livros ajudam a entender, mas tem muita coisa que eu sugiro ver as resenhas, porque muita coisa você pega Tomás Piketty, Mariana Mazzucato, você pega Jayati Ghosh, você pega o Prêmio Nobel, Stiglitz, né? Você tem uma nova geração de gente que não é economista, e sim que pensa que o sistema mudou, certo? Não é mais o capitalismo industrial, Henry Ford, etc., a grande riqueza é tudo sobre sistemas imateriais, é outro sistema, a gente tem que entender porque esse sistema pode ser revertido, entende? E a gente usar de maneira inteligente esse imenso potencial de informação, né? É isso aí, estou falando muito, gente. Tem uma pergunta lá? Chega aqui para a gente botar. Gente, enquanto ela desce, eu queria, assim, publicamente pedir muitas desculpas a Sulamins Dainha, o Ernesto Básculo. Peço por você que fale com ele. Eu já avisei a Sulamins e ela estava, assim, triste porque estava super, mega animada e, não, infelizmente, não deu. Aqui, Márcia. Meu nome é Márcia, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, eu sou uma pesquisadora social. Eu queria agradecer à mesa pela generosidade das informações. E, professor, o senhor estava falando agora sobre novas formas que nós temos que pensar e concretizar de combater essa concentração de renda absurda, sendo que hoje não é mais um dinheiro em espécie, não é mais uma riqueza como a gente sabe contar, é imaterial. Nós temos agora a exploração das terras raras na mesa de negociação dessas tarifas impostas no Brasil. Isso é uma coisa absurdamente preocupante, porque nós vamos permitir a exploração, né, das nossas terras em áreas de proteção indígena, enfim, em algumas áreas de proteção ambiental, ou mesmo que não seja, nós vamos ainda prejudicar mais os nossos recursos naturais. E aí eu trabalho em favela. E aí eu lhe pergunto, e eu vejo
professores com um adoecimento mental enorme, face às violências que a gente tem do poder armado nas favelas. Eu sei que uma coisa não tem muito a ver com a outra, aparentemente, mas a gente tem, sim, a questão de que, quando o Congresso quer, na verdade, fazer qualquer mudança de recurso do orçamento, tira da educação e da saúde. Tira sempre da educação e saúde. E como a gente pode, na verdade, pensar em mecanismos, de fato, para garantir que esses recursos só cresçam e não diminuam, porque nós temos a educação e a saúde, profissionais com a saúde mental extremamente abalada, por várias razões, por falta de estrutura de trabalho. Nós temos um país que está agora nas mãos de uma mesa de negociação muito dura, né? Acho que o nosso presidente está resistindo bravamente, mas até que ponto a gente consegue resistir a isso? Temos a China abrindo portas, temos um mundo que a geopolítica está toda agora dividida entre China, Rússia e Estados Unidos, eles perdendo território para China e Rússia, e a gente no meio disso. Como é que a gente fica, em termos de políticas públicas locais, no meio dessa negociação toda? Como é que a gente garante essa reestruturação financeira e de investimento para quem está na ponta, como teto verde, telhado verde, enfim, a sua política local? Como a gente faz isso nas favelas que estão aí, crescendo em articulação política, em potências, mas que a gente não consegue ter, por exemplo, unidades básicas decentes funcionando? Toda essa articulação maior. Eu tenho uma pergunta também, mas quero primeiro dar prioridade. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque aí eu faço a minha e a gente retorna para os professores. Alguém mais? Não? Aqui, venha. Que aí a gente junta e responde tudo de uma vez. Oi. Alô? Está funcionando? Tá. Bom dia, eu sou Camila, eu sou professora aqui da UERJ, de MIF. Assim, eu tenho participado de alguns espaços Camila, fala um pouquinho mais. Oi. Alto, senão a nossa... Eu participei de alguns espaços aqui do Congresso e tem me incomodado algumas questões. E como teve a fala dela, da professora, eu me identifiquei, achei muito boa a sua fala, porque ela foi falando... e aí eu resolvi falar, assim, que eu sei que é contra o que a maioria defende. Não, ela não entende. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou tentar falar em espanhol, então. Então, vocês... como é que eu falo? Ficou nervosa agora. Me gostou muito a sua fala, porque podemos fazer um paralelo com o Brasil, bastante. E o que queria era que falasse um pouco de Argentina e Brasil, porque nas reformas que citou han se dado em Brasil em los governos de anos 90 e com Lula, que nos ha dado muitas migalhas em programas sociais, educacionais, de saúde, que não han trazido mudanças reais para a universalidade. E aqui nesse congresso se defende muito que o governo avança, mas o que temos é o avanço do neoliberalismo como um todo. E o governo não consegue barrar isso ante uma coalizão que tem com a burguesia nacional. O governo hoje de Brasil está com a burguesia. E sabemos disso, com medidas, então, não sei falar isso em espanhol, migalhas educacionais com a privatização, FIES, ProUni, em que se dá dinheiro para universidades
privadas com baja nota em ADE, por exemplo. E isso se repete. E, em la salud, o Sistema Único de Saúde brasileiro, temos várias medidas de privatização que só avançam. Organizações sociais, contratação de serviços privados para a saúde, como laboratórios, exames. Então, queria que falasse um pouco de isso e fazer esse paralelo com o Brasil. E desculpa o espanhol, porque estou um pouco nerviosa. Gracias. Está lindo. Mais alguém? Não, mais alguém não. Eu queria colocar uma questão aqui para os dois. Aqui no Congresso, ontem eu coordenei uma mesa que foi uma mesa assim, anticapitalista, assim, construir lutas sociais para conquistar, para construir uma nova sociedade. Ou seja, a ideia de que o capitalismo estreita, impede, restringe a possibilidade da gente conquistar a vida digna, igualdade, enfim. Professor Ladislau fala, nós sabemos o que fazer, nós temos não só os instrumentos, temos o conhecimento, não temos mais as necessidades, nós temos já como fabricar, temos produção de comida, sabemos fazer as casas, enfim, nós temos os instrumentos. No entanto, a concentração só aumenta, né? A concentração de poder, a concentração de ativos, como ele mesmo estava apontando aqui, só aumenta. E esse não é, obviamente, um problema técnico, só como ele também apontou, é um problema político. Então, existe um limite hoje, por mais que a gente tente, e o capitalismo, se ele já foi mais social, os estados de bem-estar, que criaram estruturas políticas, sociais ampliadas, enfim, os chamados estados de bem-estar social, países que alcançaram sistemas muito mais igualitários, né, como você citou, Dinamarca, os escandinavos, alguns europeus, enfim. Isso bateu no teto, pelo jeito, né? O Streeck o Wolfgang Streeck faz essa análise, né? Ele diz que não eram os 30 anos que foram a ilusão nossa de que alguma coisa ia ser boa, né? Ele diz que os 30 anos dourados do capitalismo foram extemporâneos. Na verdade, o capitalismo é isso que a gente está vendo da década de 70 para cá, cada vez mais radical, cada vez mais explorador, a exploração da natureza, a exploração do homem em níveis que a gente nem imaginava, tendo como resolver todos esses problemas, né? Ontem o Vladimir esteve aqui com a gente, Safatli, e ele falava da doideira, vamos dizer assim, da insanidade de nós termos 300 novas denominações para doenças mentais. Então, o aumento do número de uso e de marcas de antidepressivo é absurdo, porque a sociedade está muito doente. E quem não está doente passa a ser, porque é diagnosticado como tal, porque não pode mais ter infelicidade, né, gente? Nós todos temos que estar muito bem e felizes no Instagram, né? Sorrindo, alegres, enfim. Então, eu tenho alunos da graduação que vão apresentar trabalho de aula, trabalho de disciplina final. Professora, eu estou nervosa, mas nervosa porque esse é o nosso lugar de... Claro, todo mundo fica nervoso, mas é o nosso lugar de trocar. Não, já tomei meu ansiolítico hoje, 19 anos de idade. Tomo um ansiolítico para apresentar um trabalho em sala de aula, um trabalho de disciplina. Quando você fala, tem um problema de consumo de medicamento, eles olham assim para a gente como que dizer assim, opa, está falando comigo. Então, isso a gente vive muito na área da saúde, professor, muito. É um adoecimento intenso dos trabalhadores da saúde, da população, e fica difícil a gente... Está difícil tratar. Então, eu podia me estender muito, mas aí eu queria colocar essa questão. A gente está vivendo um momento onde a radicalização desse capitalismo impõe
também alternativas outras, como se dizia ontem, nós temos que investir na obsolescência do capitalismo, ou seja, ele tendencialmente é autodestrutivo e a gente deveria investir e criar condições de apurar, vamos dizer assim, essa capacidade autodestrutiva do capitalismo? Não sei. Então, é a pergunta que eu coloco. Como a política social é um elemento central para isso, né? E a gente acredita na universalidade, que hacemos, né? Perguntinha para vocês. Obrigada. Eu vou começar com a Ana Lia e depois eu volto para o professor, pode ser? Pode ser, Ana? Sí. Sí, claro. Yo creo que hay muchos puntos de contacto entre lo que pasó en la Argentina, con Brasil y con otros países de América Latina, porque, digamos, por eso me interesaba ver estos tres planos, porque las transformaciones en el mundo del trabajo son fundamentales para ver justamente cómo las procesa, cómo las han sido procesadas por las distintas gestiones, ¿sí? Porque esas transformaciones del mundo del trabajo han creado históricamente en el sistema capitalista fracturas, desigualdades, que las políticas sociales son las llamadas o que se crean para intentar procesarlas de alguna manera, ¿sí? Las políticas sociales son parte del proceso de proletarización en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ver lo que aconteció en las últimas décadas en esos tres planos, porque si solo nos quedamos con lo instrumental, no podemos entender incluso los límites de lo instrumental. Lo instrumental me refiero a las políticas concretas, a lo operativo. Y también es importante el plano de los discursos, porque esos instrumentos se alimentan de ideas, de nociones, ¿sí?, que se van instalando y terminan creando justificaciones plausibles, ¿no? Entonces, si uno observa lo que pasó en Argentina y en América Latina en gran parte, cuando se producen la crisis fiscal de los estados, que después deriva en la crisis de los estados sociales, hay un cuestionamiento lapidario al universalismo. Y no es menor, porque el universalismo significaba, obviamente en América Latina ustedes me van a decir, pero Analía, en América Latina, ¿qué países tenían realmente políticas universales? Sí, obviamente en la heterogeneidad de América Latina, digamos, pocos países tenían campos de política social que podían ser definidos como universales, ¿sí? Pero los que lo tenían operaban como un horizonte de sentido. Por ejemplo, en el caso de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de México, de Costa Rica, tenían políticas sociales universales, sobre todo en el campo de la salud y de la educación, y luego, digamos, mercados de trabajo que permitían ciertos procesos de integración, ¿sí?, porque tendían al pleno empleo, ¿sí? Ese universalismo durante los 90 es cuestionado, se desarman esos campos de política universal, se desarma el universalismo, se lo desarma en función de la defensa de la focalización, y la igualdad se lo desarma frente a la defensa de la equidad. Es decir, el universalismo no es solamente llegar a todos, sino de alguna manera dar lo mismo, ¿sí? Se desarma, se cuestiona, se sostiene que eso generó desigualdad, privilegio, exclusión. Ese núcleo duro, ese desarme, continuó. Y esto es lo paradigmático. No se desarmó ni siquiera en el ciclo denominado progresista o de izquierda. ¿Por qué no se desarmó? No se desarma porque hay transformaciones del mundo del trabajo que reclaman un tipo de intervención que ya no puede ser simplemente el del empleo formal.
la Argentina es un claro ejemplo. Durante la primera etapa del ciclo progresista se intentó un universalismo de los trabajadores, un universalismo a través del empleo, pero mostró sus límites, porque gran parte de la población en condiciones de precariedad laboral, de informalidad laboral, no entraba en ese universalismo. Entonces, se empieza a generar la idea de que, por un lado, el universalismo de los trabajadores empezó a crear un montón de prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en las políticas que incorporaron, digamos, en el mundo de lo contributivo, aquellos que estaban desde lo no contributivo, crean protecciones y una idea de la universalidad de los trabajadores, pero que es profundamente endeble en términos de legitimidad. Y parte de la crítica de la derecha se instaló ahí, en la endeble legitimidad de ese universalismo de los trabajadores, porque creaba derechos desiguales, ¿sí? Esas prestaciones que se crearon. Por otra parte, el otro universalismo que se produce durante el ciclo progresista es el universalismo de la masividad, que asoció universalismo con masividad, que asoció universalismo con transferencia monetaria, ¿sí? Y eso también tiene límites. Lo que se desarmó durante los 90 ligado a universalidad, igualdad y prestación directa de servicios no se rearma en el ciclo progresista. No se rearma, no se puede rearmar. Entonces, ahí vemos que las reapropiaciones críticas del universalismo durante el ciclo progresista entrañan, de alguna manera, el germen que después detona en la otra fase, en el caso de la Argentina, que es cuando viene el gobierno de Macri y que no puede desarmar el gobierno de Fernández porque en el medio le toca una pandemia, pero básicamente es que ese desarme que se produce del universalismo, podríamos llamar ligado al Estado social, no se desarma ni siquiera durante la etapa del ciclo progresista. Incluso en la etapa de Milei, en esta última fase, se vuelve a utilizar la noción de universalidad y ya cada vez más asociada no solamente al tratamiento de la pobreza como la universalidad, pero es para atender a los pobres, sino que incluso la universalidad cada vez está vista como la posibilidad de incorporar lo privado, como por ejemplo el tema de los vouchers educativos. Ahora la política educativa es realmente universal porque estamos financiando a los padres que optan por la educación privada, financiando la educación que quieren a través de los vouchers educativos. O por ejemplo, el plan Progresar, que hace 2 días acaban de aprobar de que el plan Progresar, que es para becas para estudiantes para que terminen sus estudios de secundaria y de educación superior, ahora también pueden hacerlos en universidades y en escuelas secundarias privadas. Es decir, lo que me parece que es importante es que si tenemos que repensar, digamos, tenemos que plantearnos que no solamente es importante el efecto distributivo de las políticas, sino que las políticas tienen un efecto de producción de lo social. Tenemos que poner en el centro de la discusión el universalismo. ¿Qué tipo de universalismo? Ese universalismo tiene que estar atado al concepto de igualdad, tiene que estar atado a la prestación directa de servicios, no solo a las transferencias monetarias, ¿sí? Y tiene que estar atado a la posibilidad de estatutos de derechos igualitarios, no a estatutos de derechos fragmentarios y desiguales. Olha, Márcia, isso você coloca um problema central que é de relações de força, né? Ordem de grandeza, tá? Vocês pegam o mapa mundial.
tem o norte global, são 15% da população, 3/4 da riqueza. Tá? O norte global. Os 85% da população do sul, pega a África, a Ásia, enfim, a América Latina, tudo isso aqui, certo? Tem ordem de grandeza os 25% apenas. Tá? O processo, e aí eu li com o comentário da Lenaura, que é o seguinte: a forma de extração no capitalismo, de apropriação do excedente social, é através de salários baixos, né? Mais-valia, etc. Estão cansados de conhecer essa coisa. Mas para você explorar o trabalhador, ganhar dinheiro através de baixos salários, você tem que produzir um emprego, tem que gerar um emprego, você tem que gerar produtos. Gerando produtos, você tem que vender. Vendendo, você tem que pagar imposto. Esse sistema se desloca de maneira radical. Porque a forma de apropriação, que eu dei o exemplo aqui da minha Dorinha, por que uma parte do dinheiro dela vai para lá, para já a bandidagem da própria Notre Dame, certo? Mas dentro da Notre Dame, esse sistema ou seja, a forma de apropriação do excedente social mudou. Isso significa outro modo de produção. Eu não trabalho mais com o conceito de capitalismo, certo? É um modo de produção informacional que gera apropriação de riquezas através de mecanismos muito mais complexos. E o que é essencial, Márcia, é que quando o cara peguem o Lula na era do sindicalismo, constatam que estão explorando mais, faz greve, briga, tal, enfim, Lula vai preso, tal, mas está, certo? Está claro o baixo salário que você recebe. Agora, quando você entra numa dívida que você não entende, mas estou endividado, não sei se tem alguém endividado aqui, gente. Sim, não riam todos ao mesmo tempo, digamos. Você sabe o que é? Eles estão extraindo cerca de 1/3 do PIB através de mecanismos não salariais. 1/3 do PIB não é brincadeira. Tá? 10% através da taxa Selic, 10% através do salário sobre as famílias, juros sobre as famílias. Juro médio, pessoa física, no Brasil, é 55%. Tá? Na Europa, é 5% ao ano. Certo? Aqui apresentam juro ao mês. Certo? Eu recebi uma mensagem muito simpática no meu SMS. Não sou cliente do Santander, mas o Santander me manda a mensagem seguinte: Ladislau, assim, né? Como eu e o Santander, enfim. Só faltou o caro Ladislau, né? Ladislau, se você está no sufoco, eu pensei que porra eles têm a ver com o meu sufoco, entende? Se você está no sufoco, a sua taxa de juro baixou para 5,9 A.M. Mas só até dia 31. Que oportunidade! Sabe o que é 5,9 A.M. É 100%. Ou seja, a rapaziada com seus coletinhos, né? Entre outros, o Campos Neto, que foi executivo do Santander, vamos lascar 100%, só que a gente não vai colocar 100%. Né? A gente vai procurar A.M. Certo? Gente, eu trabalhei em muitos países, ninguém usa juro ao mês. Gente, foi uma herança da hiperinflação que tivemos aqui, que até juros, aí eles mantiveram, né? Gente, isso aqui é um grau, sabe? Você acrescenta o fato que para você exportar matérias-primas, por exemplo, com a Vale, certo? E, obviamente, o que for negociado com terras raras, etc., você exportar no Brasil, você exportar bens primários ou semiprimários, produzir para exportação, você isenta de imposto, é lei Candir. Certo? Gente, certo? Em vez de pegar como país árabe, exportam o petróleo bruto para financiar o pós-petróleo, a indústria, etc., cobra imposto, enfim, ou é estatizado, como a Arábia Saudita, certo? Ou seja, o fato é que a forma de apropriação do excedente através dos juros, isenções fiscais, mais de 60 paraísos fiscais. O maior paraíso fiscal, não sei se vocês conhecem, não está em ilhas com coqueiros, tá? É o estado de Delaware, nos Estados Unidos.
primeiro lugar, o estado de Delaware dos Estados Unidos, o segundo paraíso fiscal é Suíça, e depois vai as Ilhas Virgens Britânicas, enfim, as Ilhas Caimã, etc. Vocês vão ter filiais do BTG Pactual em todas elas, né? Isso, todas as grandes fortunas, né, inclusive do Paulo Guedes, do Campos Neto, estão todos nesses sistemas, né? Por que o André Esteves foi preso e foi rapidamente solto? Porque você não prende um cara que tem tudo isso na mão. Esse é um nível, está entendendo? Quer dizer, eu trabalho com a visão de tantos contatos do não conhecimento por parte de vocês de como estão sendo explorados, certo? Você tem dezenas de milhões de pessoas no Brasil que já pagaram várias vezes a sua dívida e continuam pagando juros, entende? Gente, isso aqui chama agiotagem, isso aqui estava proibido na Constituição. Artigo 192 dizia: juro acima de 12% ao ano será considerado crime punível em termos com a lei determinada, certo? Tiraram o artigo 192 da Constituição. Não precisamos fazer uma constituinte para isso, certo? Simplesmente porque grande parte dos políticos, senadores, etc., eles estão ganhando com aplicações financeiras, porque é aí que você ganha dinheiro, certo? Elas fazem parte do 1%. Essa é a armadilha, Márcia, entre o poder político e o poder econômico, né? É só ver a inauguração do Donald Trump, 13 bilionários ali na fila com sorriso até as orelhas, e o Trump dizendo: drill, baby, drill, né? Vamos tirar mais petróleo, né, quando está a catástrofe ambiental. Esse é o nível. Então, ou seja, o sistema econômico, a apropriação do excedente mudou radicalmente. A política não, a política continua na era analógica, né? Eu vindo de Angola, o pessoal queria saber no aeroporto de Guarulhos se eu tinha mais de $5 mil na mala, entende? Eu vou no BTG Pactual, eles transferem 10 milhões simplesmente fazendo enter, certo? Acrescenta tantos zeros. Estão entendendo? Nós temos sistemas políticos herdados do outro sistema capitalista tradicional, quando todo o sistema mudou. Então, a minha batalha, o que me motiva, digamos, é a indignação, em grande parte, certo, desse processo, mas, sobretudo, porque é estúpido em termos econômicos, entende? Quando o pouco que o Haddad e o Lula conseguiram, pelas brechas, empurrar dinheiro para a base da sociedade, sabe o que acontece na base da sociedade? O cara consome, não manda para paraíso fiscal, certo? Esse consumo gera que o comércio se reativa. O comércio tem que repor os estoques, dinamiza a produção dinamiza salários. Os salários geram mais consumo. Tanto o consumo como o processo produtivo gera recurso do Estado e o dinheiro volta, certo? O IPEA fez um estudo, ficaram espantados. Olha, a gente estudou, cada dinheiro que entra no Bolsa Família gera um aumento de R$ 1,78 do PIB. Por quê? Porque o dinheiro na base é um efeito multiplicador, sem falar de ele gerar mais bem-estar e coisas do gênero. Agora, o entrave não é só Brasil, certo? Eu peguei agora o relatório que foi feito pelos noruegueses, né, do endividamento dos 140 países. A média, 42% dos orçamentos desses países, 42% é para pagar juro sobre endividamento internacional. Estão entendendo? Ou seja, em vez de você usar a exportação de matéria-prima para gerar indústria, gerar hospitais, gerar educação, etc., você está pagando juros para os mesmos grupos internacionais. Entende? 42% do orçamento. Certo? Eles calculam tipicamente que se paga 4 vezes mais juros internacionais do que usa para saúde, educação, etc. Está no meu site, vocês podem pegar esses dados. Gente, a minha preocupação é passar ferramenta para vocês. Tá? Eu fui colocado
Eu aqui, quando voltei dos meus estudos da Suíça, com bons banqueiros, né, eu não gostava da política dos generais, eles também não gostavam de mim, estávamos de acordo nisso. Aí me puseram num avião, me puseram na Argélia, né? E depois eu fiz mestrado, doutorado na Polônia, depois entrei nas Nações Unidas, trabalhei 7 anos na África, trabalhei em diversos países. De certa maneira, eu acompanhei, a gente chama de economia aplicada, eu acompanhei como o sistema está se transformando, certo? Então, as ferramentas que eu passo para vocês não é livro de economia, certo? É simplesmente explicar como as coisas acontecem. Esse negócio que eu mencionei, né, que eu coloquei, Entenda a Economia em 15 Minutos, que é o núcleo-chave da compreensão do ciclo, certo? Que deu mais de 800 mil visualizações. Por quê? Porque é útil. Estamos entendendo? O sistema mudou. É outro modo de produção, certo? Tem muita gente que acrescenta adjetivos, né? O Bauman chama capitalismo parasitário. Mariana Mazzucato chama de capitalismo extrativo. Enfim, tantos adjetivos acrescentados significa o seguinte: você tem um negócio diferente. Tem um artigo meu, que vocês podem pegar no meu site também, sobre o tigre, né? A gente está discutindo se esse tigre tem mais faixas, qual tem faixas mais largas, mais grandes, ou assim, se é mais assim, assado. De repente o pessoal pensa, sabe o que é? Isso aqui não é um tigre, meu. É outra coisa. Certo? Então, essa compreensão é vital. Agora, o que junta, Márcia, basicamente é o seguinte, que quando você pega 140 países que estão atolados, pagando juros e não conseguindo fazer necessário para suas famílias, para as suas populações, certo? Essa gente está no saco na lua e está na fila, todos querendo entrar no BRICS, porque o primeiro contrapeso que se consegue fazer aos 15% de lá de cima, o chamado norte global, né? Então, esse é o desafio. Os potenciais são imensos, né? Agora, quando você privatiza a Vale, quando você privatiza uma empresa, você desnacionaliza, tá? Porque qualquer grande grupo internacional, BlackRock, State Street, etc., compram ações dessa empresa que lhes permite colocar um simpático colaborador no Conselho de Administração, certo? Que, por exemplo, vai levar à aprovação da Lei Candir, que faz que essas empresas exportam riqueza do país sem pagar imposto. Certo? Esse é o nível. Certo? Agora, compreensão dos mecanismos, para mim, é absolutamente vital, né? O problema não é anticapitalismo, tá? O problema é entender que os mecanismos mudaram, a forma de apropriação do excedente mudaram. Essa gente enriquece, não estão acumulando capital, como um cara que investe numa empresa e está gerando acumulação, é investimento. Certo? Eu tenho minha conta na Caixa Econômica Federal, né? A moça pergunta para mim, professor, o que o senhor quer investir, né? Eu digo, minha amiga, isso aqui não é investimento. Investimento, você constrói um porto, você criou capital, você construiu universidade, fez coisas, certo? Isso aqui é aplicação financeira. Em termos internacionais, um termo que é legal vocês pegarem, chama rentismo, rent, certo? Curiosamente, renta existe em inglês, rent, é diferente de income, existe em francês, rente, que não é revenu, certo? Rente em alemão, né? Ou seja, você tem uma forma de apropriação do excedente que é improdutiva, né? A molecada da Faria Lima, com seus coletezinhos simpáticos, risonhos, ganhando milhões, certo? São bons na tecnologia, mas o dinheiro não está financiando indústria, não está financiando a escola, não está financiando o hospital, não está financiando o que é necessário, certo? Esse é o nível de deformação que a gente está enfrentando. Gente, não é complicado entender o processo e não precisa entrar em economês. Agora, eu acho que é da base cultural de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, entender os mecanismos pelos quais a sociedade está sendo explorada. Entende? Porque eu volto a dizer, a economia não é um setor
de atividade econômica, é uma dimensão de tudo que a gente faz. Certo? Eu faço manutenção na minha casa, eu tenho custos. Tem problema no carro, eu tenho custos. Certo? É todas as áreas. Certo? Construir sistemas preventivos, né, são custos. Né? Agora, ver tanta gente e tanto dinheiro, né, puxado para coisas inúteis, né, e muito bandidas. Né? Eu volto ao... Lembro, né, das lojas americanas, né? Enfim, todo esse pessoal, o Lehman, o Sicupira, o Teles, a gente chama de LST, né? São super simpáticos, né? Eles estão com uma fortuna da ordem de 200 e poucos bilhões de reais. Tá? A sede deles, por isso não precisam pagar imposto, porque a sede deles está com outro nome, é 3G Capital. A sede está em Luxemburgo, que, por acaso, é um paraíso fiscal. Esse é o nível. Tá? Esse é o nível. Eu queria muito, gente, incitar vocês, eu não estou empurrando livros, coisas do gênero, enfim, não tenho nenhuma busca de glória de autor, mas sim vocês pegarem resgatar a função social da economia, ou pegar na internet, vocês entendem economia em 15 minutos, ou pegar, vocês põem a palavra dreno, que vai ter os artigos sobre como dar essa nova forma de apropriação, que era baixos salários, agora como é que vocês estão sendo explorados, né? Esse processo, minha gente. Gente, vamos cuidar da vida, né? Como é essa coisa? Eu tenho que vou almoçar, eu tenho que voltar para casa. Eu queria dizer que eu tenho imensa simpatia pela Argentina, e, em particular, você putear em argentino é radicalmente saboroso de você xingar. Bueno, temos presidente muito puteador. Assim? Bueno, há buenos e malos puteadores, segundo a circunstância. Mas é muito, muito simpático. Eu tinha um grande amigo, de vez em quando eu estou lá em Buenos Aires, todos nós sofremos essas desgraças. Como é que a gente elege gente assim, gente? Sabe? Porque gente que está na miséria, está estrepada, está voltando em quem grita maior, quem fala mais com o ódio dele, quem fala com as tripas, não que fala com o programa, com propostas, né? A desigualdade gera um drama político também. A partir de um certo nível de desigualdade, você não pode ter democracia política se não tem certa democracia econômica, gente. Elementary. Você é heróica, viu? Você aqui, navegando. Gente, eu vou agradecer muitíssimo. Eu tinha, assim, óbvio que a gente tem sempre assunto, né? A mesa boa é quando leva a gente a estudar para frente, né? A conversar mais, a investigar novas coisas. Então, peço de novo 1000 desculpas a vocês pelas paradas, pelas interrupções, pelos problemas, mas realmente eu não tinha como controlar. Peço mais uma vez desculpas, não sei se eles estão por aí, a Sulamis e o professor Ernesto Básculo também, pelas limitações, a impossibilidade deles estarem aqui, se prepararam, estavam esperando, enfim, e não aconteceu. Então, peço de novo, em nome da Lames, em nome do Congresso, desculpas. Agradeço demais a vocês, que vocês curtam, continuem a curtir o Congresso bastante, aproveitem bastante e vamos em frente, em defesa da saúde coletiva. Um grande abraço para todos.